Meus irmãos, minhas irmãs, recebam todos a paz do Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor por esta noite. Meu coração muito se alegra, as pernas ainda tremem por conta da dependência de Deus. Bendito seja o Senhor por essa noite, meus irmãos. Deus abençoe a nossa vida dos nossos pastores, pastores Natanael, pastor Robson, por essa oportunidade, certo? Aqui bem feliz com os irmãos, porque tem pouco tempo que eu congrego aqui, e em pouco tempo é muito bom dizer que a gente se sente em casa. Deus abençoe. Não tem coisa melhor, irmãos. É muito bom ministrar fora, mas ministrar em casa é melhor ainda. Aleluia. Deus abençoe. Por gentileza, meus irmãos, abra sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Daniel está por aí, cara. Cadê Daniel? Ele deve ter sido ali fora tomar uma água. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Versículo de número 13. Versículo 13, para a nossa breve meditação. Me ajuda aqui, Daniel, no teclado. Ouvindo Elias, envolveu o rosto na capa e saindo à entrada da caverna. Então veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas a fio da espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Então disse o Senhor: vai e volta pelo teu caminho, pelo deserto de Damasco. E quando chegares lá, unges Azael, rei da Síria. Você pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, é um texto porque nos chama um pouquinho a atenção acerca da história desse profeta, na qual, para nós que estudamos a Bíblia, representa no Antigo Testamento o leão dos profetas. Então, todo o contexto profético do Antigo Testamento tem a ver com Elias. Diga-se de passagem, quando Cristo tem o momento da transfiguração no monte, você vê ali que quando o seu corpo está reluzente diante dos teus 3 discípulos, teus 3 melhores amigos, um aparece do lado que é a representação da lei, Moisés, e outro, a representação dos profetas, Elias. Por que Elias aqui, gente, é tido como o leão dos profetas? Deus levanta profeta à toa? Não. O contexto profético do Antigo Testamento é um pouco diferente do dom de profecia ou do ser profeta para a igreja. O profeta do Antigo Testamento tem uma palavra específica, tem uma vida específica, uma vida separada totalmente para o Senhor. E Deus levanta profeta, gente, um ato de misericórdia para com o seu povo. Como assim? Um ato de misericórdia para com o seu povo.
É bem verdade que quando você lê Deuteronômio capítulo 28, você entende que tudo iria acontecer de maneira natural se o povo obedecesse o que foi dito. E há de ser, se ouvires a voz do Senhor teus Deus, obedeceres os teus mandamentos, o texto é claro: bendito serás em tudo que vocês fizerem. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito em toda maneira de viver. Só que a bem-aventurança é tão grande, tão grande, tão grande, que Deus ainda, gente, é tão maravilhoso que no verso 12 do capítulo 28 ele diz: o Senhor abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar chuva no seu tempo devido. Tomarás emprestado? Não, emprestarás, mas não tomareis emprestado. Porque tudo isso está condicionado ao quê? Se ouvires e obedecer. Só que o povo resolve, olhe para mim aqui, o povo resolve fazer o que bem entende. O povo resolve fazer o que bem dá na telha. E esse contexto do capítulo 17, 18, 19, não é diferente. Porque Deus é poderoso, Deus é aquele que tirou o povo com mão forte do Egito, tirou da casa da escravidão. Só que passou um tempo que Deus não é mais interessante de ser adorado. Aí vem quem? Vem Acabe, que casa com uma mulher totalmente profana por nome de Jezabel. E olhe para mim aqui, ela insere 3 tipos de deuses na terra de Israel. E esses deuses estão ligados àquilo que eles poderiam oferecer. O quê? Se temos Deus que nos dá o maná, que deu o maná no deserto, nós temos Azera, nós temos Astarote, nós temos Baal. Um representa a chuva, outro a fertilidade e outro a semente. Percebe que um dá o poder de ter semente, outro dá o poder da chuva, outro dá o poder da fertilidade. Aí de repente aparece um doido das montanhas de Gileade, que diz: segundo aquele que eu estou diante da face, não vai chover pela terra de Israel. Espera aí, gente. Acabei de falar que Deus abençoa, bendito na cidade, bendito serás no campo. Só que olhe para mim aqui, eles agora não têm mais a noção de quem estão adorando. Se eu adoro a Deus porque Ele é, então para que eu vou adorar a Deus porque Ele é, se eu tenho um Deus que pode me dar pão? E parece que trouxeram isso para o nosso meio. Eu adoro a Deus conforme a minha necessidade, não aquilo que Ele é. Eu adoro a Deus conforme aquilo que Ele representa. Se Ele me dá pão, Ele tem glória. Se Ele me abre a porta, Ele me tem glória. Se Ele me dá a casa, Ele tem glória. Mas agora, se Ele fecha, eu não venho para a presença. Se Ele fecha, eu não tenho por que estar aqui. Só que eu acredito que Deus, quando fecha a porta, é para um propósito. Por que Deus fechou o céu, pastor Natanael? Preste atenção, um representa a chuva, outro representa a fertilidade, outro representa o pão. Se Deus deixa o céu aberto, segundo a palavra de Elias, se Deus não fecha o céu, podemos concordar que eles diriam: se temos pão, é porque choveu. Se choveu, é porque a água regou a terra. Se a água regou a terra, é porque os nossos deuses com certeza nos abençoaram. E eu aprendi nesse tempo todo de caminhada. O quê? Que Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia, olhe para esta pessoa que está do seu lado. Ainda que a porta feche. Não, olha com cara de profeta. Eu estou na Assembleia de Deus, irmão. E a Assembleia de Deus é pentecostal. Fale com fé, fale como profeta. E diga: ainda que a porta feche, mas o nome dele não vai deixar de ser glorificado. Ainda que as coisas desandem, mas olha para esse crente, ele ainda continua sendo Deus. Ele ainda continua sendo o Senhor. Porque a porta abriu, Ele é Deus. Mas se o céu fecha, Ele ainda continua sendo Deus. E a sua glória não vai ser dividida com ninguém. O tempo passa. Capítulo 17.
Elias vai para o Querite, capítulo 18, o desafio do monte. Chega no capítulo 19. Eu gosto dessa parte aqui, porque até então, pastor Robson, é Acabe que está ameaçando Elias. E Acabe é homem de falar e não fazer. Só que quando Jezabel ameaça, a coisa é um pouquinho diferente, o nível sobe. Porque Jezabel faz. Jezabel mata. Então Elias sente medo, gente. Elias sente medo após um desafio, está sobrecarregado. E tem gente que ainda tem a capacidade de criticar esse cara aqui porque pediu a morte. Ai, deixa eu te contar um segredo que está nesse texto. Isaías capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa. Então, aquilo que eu falo e aquilo que eu peço, Deus está pronto para me ouvir, me atender. E o que Elias pediu debaixo do pé de zimbro? A morte. Aqui. Por que Elias não morreu naquele momento? Vamos trazer isso para a nossa vida? Imagine se Deus resolve falar e fazer segundo algumas besteiras que a gente fala no momento de desespero. Vou repetir. Imagine se Deus resolve concretizar aquilo que tu pediu no momento de desespero. Ah, Jesus, eu não estou aguentando essa casa. Chove mais dentro do que fora. Ah, é? Enquanto você está pedindo uma casa que tem goteira, tem gente que está morando debaixo da marquise. Então eu dei, eu tomo. Ah, é? Jesus, eu não estou aguentando mais comer ovo, farinha, chuchu, frango, enquanto você está reclamando pelo prato de comida que eu te dou. Tem gente que está numa fila de um marmitex pedindo para levar para casa. Então eu tenho, eu te dou, eu tiro. Gente, imagine se Deus resolve levar em consideração o que a gente fala no momento do desespero. Não ia sobrar ninguém para contar história. Só que eu amo esse Deus, porque Ele conhece a nossa necessidade quando a gente para debaixo do pé de zimbro. Ele conhece a nossa necessidade quando a gente está desesperado. Deus olha para Elias e diz, não quer morrer não, só está com fome. Enquanto ele tão somente dorme, Elias é catucado de madrugada. O quê? Com uma voz e o alimento e uma ordem. O quê? Levanta. Come. Tem gente que já entendeu aqui no meio da igreja. Outro entendeu lá. O quê? Enquanto alguém tinha a perspectiva de parar, o céu te trouxe aqui esta quinta-feira para te dizer, eu te trouxe aqui porque eu vi a tua fraqueza. Eu te trouxe aqui porque eu vi a tua necessidade. O quê? Levanta, come, bebe, porque muito longo ainda é o teu caminho. Peraí, gente. Vamos voltar para o texto. Por que Deus não mata Elias no momento que ele pediu? Olha para o texto. E Jezabel já tinha acabado de ameaçar, pastor. Jezabel disse, assim me façam os meus deuses se eu não fizer com você o dia de amanhã. É como se Jezabel estivesse dizendo, eu vou te pegar na esquina, você me aguarde. Aí o camarada agora está pedindo para morrer, o camarada agora está pedindo para descer a cova. Aí Deus não faz. Por quê? Porque se ele faz aquilo que Elias pede, Jezabel já estava no palácio dizendo, lá, nem precisou matar, morreu sozinha, quebrou a cara sozinha, ele mesmo desviou sozinho, ele mesmo tropeçou sozinho. Só que essa noite aqui é a quinta-feira do alimento. Tem pão, tem água e uma ordem. Levanta, come, bebe, porque muito longo ainda é o teu caminho. Pegue na mão desta pessoa, por gentileza, e diga para ela, ainda é cedo para parar, tem muito caminho pela frente. Não, fala para 3 pessoas, fala, ainda é cedo para parar, tem muito caminho pela frente. Fala, Jezabel está doidinho para você desviar, mas você não vai desviar não, terra. Vai continuar, tem muita coisa pela frente. Olhe para mim, eu começo a concluir. Elias chegou no monte. E eu gosto dessa parte aqui. Eu amo esse texto por essa parte. Porque Deus sabe. Mas Deus faz questão de perguntar.
que fazes aqui, Elias? Aleluia. Deus sabe. Mas mesmo assim, Michael, Deus faz questão de perguntar. Por quê? Porque não é você. Gente, Deus é um cavalheiro. Ele sabe o que tu está sentindo, mas quer que você coloque para fora. É por isso que eu não me conformo quando alguém entra por essa porta, está passando por um bocado de coisa, mas fica de boca fechada. Ô, gente, pelo amor de Deus, eu não me conforme quando você tem a oportunidade de falar, mas você acha, Deus sabe de todas as coisas, Deus quer que tu fale. No momento que ele fala, tenho sido zeloso, porque o capítulo que a gente leu, o versículo que eu li, e o versículo que ele fala anteriormente, só muda uma coisa, extremo. Porque Deus quer que a gente fale até os nossos extremos saírem para fora. Então, antes de você morrer, coloque para fora aquilo que está te matando. Só que olhe para mim aqui. Deixa eu falar um negócio aqui. Porque o rumo da mensagem está no que acontece depois. O texto diz, pastor, que quando Elias tão somente recebe uma ordem, vai para fora. Olha o que diz o texto. Passou o Senhor. Quem foi que passou? Dá para ficar melhor. Quem foi que passou? Depois passou um terremoto. Depois passou um fogo. Depois passou o vento. Dos três, o texto classifica. O Senhor não estava no fogo. O Senhor também não estava no terremoto. O Senhor também não estava no vento. Nenhum dos três Deus estava. Então por que Deus... Olha, presta atenção. O texto faz questão de colocar os três. E vento quando vem para derrubar. Terremoto quando vem, gente, vem para derrubar e abalar estruturas. Aleluia. Fogo quando vem. Se você nunca viu a força do fogo de perto, nem queira. Porque sai lambendo tudo que vem pela frente. Teve uma vez que lá na localidade onde eu moro, o pastor Natanael, teve uma vez que uma fiação pegou fogo perto de um ferro velho. Tiveram que praticamente dois, e o terceiro estava chegando no caminhão, pipa do bombeiro, para apagar, porque o fogo ia lamber a casa tudo pela frente. Porque fogo, quando não é controlado, sai queimando quem não tem culpa. Fogo, quando não é controlado, pega até inocente. Então tem coisas que quando acontece na nossa vida, gente, quase foge do nosso controle. Só que olha para o texto. Quem que passou primeiro? Quem que passou primeiro? Então, dá para dizer que antes de tudo quase ia a pico, perdeu o controle, Deus sempre chega na frente. Então, por gentileza, olha para esse crente que está do outro lado. Não, nem tudo está perdido. Não fala, nem tudo está perdido. Não, gente, pelo amor de Deus, fala, nem tudo está perdido. Fala, porque o Deus a quem tu serve chegou primeiro do que o fogo. O Deus a quem tu serve chegou primeiro do vento. O Deus a quem tu serve chegou primeiro antes de tudo desandar. Então fala, descansa. Fala, descansa. Vai dormir em paz, porque o Deus a quem tu serve sempre chega primeiro. Só que eu amo esse texto aqui, ó, que encerro. Aqui eu encerro. Não vou me alongar, pastores. Passou o vento. Passou o fogo, Michael. Daniel, passou o terremoto. Mas no final passou uma voz mansa. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Guarde essa frase, se possível escreva. Não confunda ausência com silêncio. Perdão, ausência com silêncio. Jamais confunda ausência com silêncio. Por quê? A ausência sempre é a falta de alguém ou de alguma coisa. Silêncio não. Silêncio é quando alguém está no ambiente. Silêncio é quando ele está vendo tudo.
Mestre, trouxemos essa aqui, pega no ato de adultério, a lei manda apedrejar. E o que o senhor diz? Quando o texto dizia, o que é que o senhor diz? Ele levantou. Quando ele levanta é sempre para botar o ponto final em alguma coisa. Elemite, o calabai, a sébia. Calma aí, peraí. Você tem alguma coisa na Bíblia que possa fortalecer que o silêncio sempre é quando alguém prefere ficar calado? Tenho. Vamos para a Bíblia? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas ruxam e bata nos montes pelo poder da sua braveza. Há um rio cujas alegres correntes alegam a cidade de Deus. Eita, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está falando? Não, mas Ele está no meio delas. Jamais será abalada. Deus o ajudará até o romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, nosso refúgio. Olha o que diz o texto. Vinde, olhem para mim. Olha o que diz o texto. E as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas quando Ele levantou sua voz, a terra se derreteu. Olha o que ele diz: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Até agora está todo mundo falando, mas quando ele fala, ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Ai, Jesus. Ele manchou via sébia. Olha aqui, gente. Toda vez que a gente tem a vontade de falar, sempre dá vontade de falar, sempre. Quando o nosso caráter é tocado, quando a nossa integridade é ferida, sempre dá vontade de falar, dá. Só que a resposta hoje, é Deus dizendo para alguém aqui: fica quieto, quem vai falar sou eu. Porque se tu falar, tu desanda. Se tu falar, tu arruma mais prova. Se tu falar, tu vai, as coisas vai complicar. Agora, se eu falar, se eu podia tão somente falar, usar N exemplos aqui. Só que o texto ensina, pastor José Carlos, que depois que ele tão somente coloca para fora, mais uma vez, ao extremo, porque ele repete o que ele diz anteriormente dentro da caverna. Ele repete fora da caverna. Aí Deus faz o quê? Deus quer saber? Não. Deus pergunta: tá bom, meu filho, tira umas férias. Deus pergunta: tá bom, meu filho, faz o seguinte, eu te dou o direito de você continuar reclamando. Deus faz o quê? Vai, volta. Pelo mesmo esforço que você fez para se esconder, agora volta. O mesmo esforço que você fez para correr, para fugir, para desistir, agora pega tudo que você guardou pelo caminho e retoma o teu posto, volta. E faz o quê? Unge. Espera aí, gente. O texto dá clareza que ele tem azeite? Não. O texto dá clareza que ele tem alguma coisa? Não. Mas se Deus está dizendo que ele vai ungir, é porque ele tem muito óleo para queimar ainda. Não, sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que vai conseguir colocar Deus na parede e dizer: para mim não dá mais, para mim já chega, para mim não quero mais, chega, já era, cansei, joguei a toalha. É Deus que te trouxe aqui. Depois do pão, eu não te alimentei para você ficar sentada no banco. Bora trabalhar. Depois da água, eu não te matei tua sede para você dar desculpa. Chega de dar desculpa, volta pelo teu caminho, porque tem muita coisa para você fazer ainda. Termino aqui. (2024) terminando.
Aí eu pergunto para tu, vai ficar dando desculpa para você mesmo até quando? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, rapidinho. Uma pergunta que me fizeram e eu não vou esquecer. Se Jesus voltar agora e você ficar, qual é a desculpa que você dá para você mesmo? É uma pergunta retórica. Qual é a desculpa que você vai dar para você mesmo? Se tu ficar quando de repente a igreja for arrebatada. Não sei qual é a linhagem que tu acredita, se ele vem, se a igreja vai, mas só sei que a igreja vai ser tirada da terra a qualquer momento. E de repente tu fica. Tu vê o pé da esquerda e o da direita e tu ficar. Qual é a desculpa se tu ficar? Se não vai ter desculpa se tu ficar no dia do arrebatamento, por que tu quer dar desculpa para a tua negligência? Foi alimentada, foi saciada, foi cheia para ficar aí? Termino aqui. Fica de pé. Vou fazer. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você que não é crente. Você que não é crente. Você que não serve a Deus. E aí? Vai continuar dando desculpa até quando? Sabe qual é a maior desculpa que a gente gosta de dar? Não estou preparado. E quem disse que você precisa estar pronto? Ele quer você assim mesmo. Eu preciso fazer 2 convites. Um que o Espírito tocou no meu coração. E o primeiro deles. Tem alguém essa noite que quer parar de dar desculpa. Chega de dar volta. Chega de correr. Porque para onde eu correr, o Espírito vai correr atrás de mim. Para onde eu correr, ele vai me dar um jeito de me cercar e me deixar sem cerco. Tem alguém essa noite que quer voltar para Jesus ou aceitar a Cristo como seu Salvador? Se não, eu não vou alongar, gente. Segundo, tem alguém essa noite, crente, que quer parar de dar desculpa. Parar de dizer, dá qualquer desculpinha para Jesus porque isso não cola mais. E voltar a exercer o que não deveria ter deixado de fazer. Sabe por quê? Porque eu não estou olhando para a pessoa, eu estou olhando diante de chamados. Deus falou, volta Elias, e unges. Tem muita coisa para você fazer ainda. Aqui ó, desse capítulo 17, 19, até o 2º capítulo de Reis, parece que as nossas vistas aqui foram dias. Elias ainda ficou trabalhando durante 20 anos. Então quem pensa que vai parar daqui a alguns dias, acabou, ainda tem muita coisa para tu fazer. Tudo desandado, tudo atrasado, tudo em débito, porque tu mesmo está sendo negligente. Quem nasceu para gerar no altar não tem como gerar fora dele. Não precisa vir à frente. Mas ora você aí comigo. Eterno, eu não estou olhando para pessoas. Estou olhando para, meu Deus, eterno pessoa. Eu estou olhando para chamadas, Senhor. Que nessa noite, meu Pai eterno, tomou uma decisão importante. Jesus tem, os pastores a partir de hoje serão procurados. Tenho a certeza que serão procurados para dizer, eu quero voltar a exercer. Quero voltar a fazer o que não deveria ter deixado de fazer. Senhor eterno, talvez alguém não quis vir à frente para, talvez se sentiu constrangido.
Mas, meu Deus amado, eu quero te pedir, Senhor, essa noite foi noite de alimentar mais uma vez da tua palavra. Foi noite, meu Deus eterno, de estarmos diante de ti e sentirmos o teu Shekinah. Então nos encha, Senhor eterno, segundo o teu poder, segundo a tua vontade. E eis-nos aqui mais uma vez, meu Pai eterno, para estarmos à tua disposição. Porque o chamado à tua palavra, o chamado à tua obra nos bate à porta. Fica conosco, Senhor. Não nos deixe tosquenejar e nem fraquejar os nossos pés. Te pedimos, Senhor eterno, mais uma vez, pela tua misericórdia, pela tua graça, porque não será fácil. Não é fácil, meu Deus eterno. Mas segundo o teu poder, segundo o teu bendito favor, contigo nós faremos, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.